Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos numa série de estudos sobre 1 Tessalonicenses, primeira carta paulina aos irmãos que estavam em Tessalônica, uma carta pastoral, uma cidade específica, mas com certeza nós podemos extrair lições preciosas ensinadas aos irmãos naquela época, mas também que podemos aplicar no nosso dia a dia. Nós vamos fazer uma breve leitura do texto bíblico, depois uma breve explicação e logo em seguida uma aplicação para o seu e para o meu coração. Sempre lembrando que a palavra de Deus é inerrante, é infalível e é toda suficiente. Ela é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho, é a bússola do crente, é a nossa regra de fé e conduta. Ela é o fundamento e base para a vida de todo verdadeiro cristão. Por isso, abra o seu coração, deixa Deus falar com você. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Paulo, cheio do Espírito Santo, fala o seguinte: pelo que não podendo suportar mais o cuidado de vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. É interessante que esse é o primeiro versículo, né? O título aqui do capítulo 3 é Paulo envia-lhes Timóteo as boas notícias trazidas por este ao apóstolo. Ou seja, Paulo havia enviado Timóteo e Timóteo traz de volta as notícias daquela comunidade que era Tessalônica, né? Então, o versículo 2 diz: e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador, aqui o diabo, vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de vós, desejando muito ver-nos, como, aliás, também nós, a vós outros, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, Jesus, o nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém? Capítulo 3, 1 Tessalonicenses, já fizemos 1, 2, agora estamos no capítulo 3. São 13 versículos, para abençoar a tua vida e o teu coração. Então, lendo o texto, agora vamos explicar brevemente o que o texto nos ensina. Aqui nós vemos a preocupação de um verdadeiro pastor. Qual é a preocupação de um verdadeiro pastor? Como é que é o coração pastoral de Paulo? Interessante isso, Esse capítulo revela a profunda preocupação pastoral de Paulo por uma igreja jovem, dizem os especialistas, tinha de 3 a 6 meses, mas também uma igreja perseguida, que estava sofrendo perseguição. Enquanto muitos hoje se preocupam com números, com resultados, Paulo aqui demonstra preocupação genuína com a perseverança espiritual dos crentes. É interessante que aqui vemos o coração de um pastor autêntico, que não abandona suas ovelhas nas dificuldades. Pelo contrário, se preocupa com elas e presta toda a assessoria, ajuda, apoio apostólico, além disso pastoral, mas também de oração e intercessão pelos irmãos. Primeira lição que aprendemos aqui é
a inquietação pastoral, a preocupação com a firmeza na fé, dos versículos 1 ao 5. A decisão difícil de se separar, ele menciona no versículo 1, né, quando ele diz: por isso, não suportando mais, resolvemos ficar sozinhos em Atenas. Ou seja, a separação de Timóteo foi dolorosa, mas necessária. Mostra que pessoas são mais importantes que projetos, do que sentimentos, do que emoções. Paulo aqui abre mão de seu ajudante para que ele fosse cuidar das ovelhinhas que estavam naquela bela comunidade nascente. Logo em seguida, no versículo 2, vemos a missão específica de Timóteo, né? Quando Paulo dizia: enviamos Timóteo para fortalecê-los e encorajá-los na fé. Timóteo não foi como um crítico, mas foi como um encorajador. Será que você é uma pessoa encorajadora ou é mais um crítico nesse mundo? Então nós vemos duas funções específicas aqui de Timóteo, da missão de Timóteo. Primeiro, fortalecer, que é dar suporte espiritual aos irmãos. Segundo, encorajar, dar ânimo aos irmãos em meio às tribulações e perseguições. Será que nós temos feito isso, fortalecidos e encorajados aqueles que estão ao nosso redor? Aí do 3 ao 5 vemos a preocupação com o efeito das aflições. Quando Paulo diz: para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Paulo sabia que as crises sim podem abalar a fé dos irmãos. Aí logo em seguida ele menciona no texto: pois vocês sabem que fomos designados para isso. Ou seja, a tribulação não é acidente, mas o destino do cristão. Todo cristão vai passar por tribulação, porque é na tribulação que Deus está nos aperfeiçoando. É na tribulação, na luta, na dificuldade, que Deus está nos expurgando, né? Nos purificando e nos transformando cada dia mais com Jesus. A tribulação não é acidente, mas o destino do cristão. O temor pastoral de Paulo, nós vemos no versículo 5 aqui. Por isso, não suportando mais, enviei para saber da fé de vocês. Ou seja, o seu maior medo é que o tentador os tenha tentado e o nosso trabalho tenha sido inútil. São as palavras do apóstolo. Ou seja, a preocupação maior era com a fidelidade espiritual dos irmãos. Não com o crescimento numérico da igreja, mas com a fidelidade espiritual dos irmãos. Segundo pontinho, segunda lição, o princípio que nós aprendemos, está no versículo 6 ao 9. A alegria pastoral, o relatório que traz consolo, alegria pastoral. Então, temos aqui as boas notícias trazidas por Timóteo, discípulo direto, mentoreado, discipulado pelo apóstolo Paulo, no versículo 6. Mas Timóteo acabou de chegar e trouxe boas notícias, menciona Paulo. O pastor se alegra com as vitórias das suas ovelhas. Ele não tem ciúme, inveja da vitória das suas ovelhas, mas ele se alegra com a vitória das suas ovelhas. 3 aspectos positivos aqui do relatório. Em primeiro lugar, fala da fé de vocês, ou seja, eles continuavam firmes e fortes, crendo no Senhor Jesus. Logo em seguida o texto menciona e do amor de vocês, ou seja, eles continuavam amando, era uma comunidade de afeto, de acolhimento, uma comunidade cheia de amor e graça de Deus. Em terceiro lugar, o texto menciona e da boa lembrança que sempre tem de nós, ou seja, eles mantinham uma comunhão afetiva, uma comunhão santa afetiva entre os irmãos. E logo no versículo 7 vemos o efeito restaurador das boas notícias. Quando o texto diz: por isso, irmãos, em meio a toda necessidade e tribulação, fomos consolados acerca de vocês. Aqui nós vemos, esse aspecto da fidelidade dos discípulos, consolando o coração do mestre, do pastor aqui, do apóstolo Paulo. Então a fidelidade dos discípulos consola o coração do seu pastor, o coração do seu mestre na palavra. A alegria pastoral é tão intensa que alivia o sofrimento pessoal aqui do apóstolo Paulo. No versículo 8 vemos a alegria completa do pastor. Pois agora vivemos se vocês permanecem firmes no Senhor, disse Paulo. Ou seja, a vida do pastor está vinculada ao progresso espiritual das ovelhas. E é o que nos move, como pastor, o progresso espiritual das ovelhas. Como as pessoas estão sendo transformadas, como as pessoas estão sendo tocadas pelo Evangelho de Jesus, estão sendo transformadas dia a dia
pelo Espírito, cada dia mais semelhantes, mais parecidas com Jesus. Aí no 9, nós vemos mencionado aqui uma ação de graças transbordante, né? Quando o texto diz que ação de graças podemos render a Deus. Por causa de toda a alegria que temos diante de Deus, por causa de vocês. Ou seja, a gratidão é a resposta natural à fidelidade de Deus. Vou repetir, a gratidão é a resposta natural à fidelidade de Deus. Aí vemos o terceiro pontinho, a terceira lição que aprendemos, do versículo 10 ao 13, para fechar esse capítulo 3 de 1 Tessalonicenses. Vemos aqui a oração pastoral, né? Os desejos do coração para a igreja. O primeiro desejo é a oração persistente e sincera. No versículo 10, quando Paulo menciona que orando noite e dia com máximo empenho. Ou seja, a oração pastoral é fervorosa e constante, diária, contínua. E logo em seguida vemos dois pedidos específicos que saem da boca de Paulo aqui, né? Nos escritos de Paulo, para que vejamos o rosto de vocês, ou seja, Paulo aqui, né, ele revela um desejo de comunhão presencial com os irmãos daquela comunidade, e logo em seguida o texto menciona, e completamos o que falta, a fé de vocês. Ele reconhece que o discipulado é um processo contínuo, de um acrescentando na vida do outro, porque discipular é responsabilizar pessoas, discipular é vida na vida de outros. Então, é tremendo isso. O primeiro pedido, no versículo 11, é a direção divina. Oro para que o próprio Deus dirija o nosso caminho até vocês. Ou seja, ele reconhece que Deus é o dono dos caminhos. A direção divina é essencial para os planos ministeriais, bem como também para os planos pessoais de todo e qualquer cristão. Precisamos da direção divina na nossa vida. O segundo pedido de Paulo, no versículo 12, é o crescimento no amor. Que o Senhor os faça crescer e transbordar no amor, é o que diz o texto sagrado. O amor não é estático, ele não para, não. Ele deve crescer e transbordar na vida de outras pessoas. Será que você tem crescido em amar? Você tem transbordado do amor de Deus na vida de outras pessoas? E aí vemos aqui no final duas dimensões do amor. O amor uns pelos outros, ou seja, um amor interno, que brota de dentro para fora, no seio da comunidade. E aqui nós vemos a importância da koinonia, da comunhão entre os irmãos. E por todos, ou seja, é um amor externo, que se externaliza ali, inclusive até, como diz o texto sagrado, até pelos nossos inimigos. O terceiro pedido, né, uma firmeza na santidade, nós vemos aqui no versículo 13, a fim de que ele fortaleça o coração de vocês. A firmeza é obra de Deus em nós. Será que você possui essa virtude no seu interior? A firmeza é a obra de Deus em nós. O objetivo final aqui nós vemos também, quando o texto diz, para que sejam irrepreensíveis em santidade. Ou seja, a vida de santidade ela precisa ser prática, ela precisa ser visível. Por Deus e pelos demais irmãos e por você mesmo também. E logo em seguida vemos no final uma perspectiva escatológica, né? Quando ele menciona na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Ou seja, a volta de Cristo é o grande motivador de uma vida santa, consagrada, dedicada à obra de Deus e à causa do Evangelho e o amor pelos irmãos. Será que você crê na volta de Cristo? Será que você está se preparando para quando Jesus voltar? E, para terminar aqui, as aplicações práticas, né? Conclusão de tudo que nós falamos. Em primeiro lugar, preocupe-se com a fé dos outros, sim. Preocupe-se com a fé dos outros. Tenha cuidado genuíno com a perseverança espiritual dos irmãos. Dá uma ligadinha, fala, se coloca à disposição, apoie uns aos outros, amem uns aos outros, especialmente os novos na fé. Em segundo lugar, seja um encorajador, que visita, que liga, que manda mensagem, seja um instrumento de Deus para fortalecer alguém que passa por alguma crise, luta ou dificuldade. Terceiro lugar, alegre-se com o progresso alheio. A vitória dos outros crentes deve ser fonte da sua alegria também, e não de inveja no seu coração. Quarto lugar, ore fervorosamente pelos irmãos. A oração intercessória é dever e privilégio de todo crente.
E quinto e último lugar, mantenha a perspectiva eterna. A expectativa da volta de Cristo deve motivar a nossa santidade e a nossa perseverança na fé. Então, qual é o desafio final para nós que somos cristãos? Que possamos desenvolver um coração pastoral, assim como o de Paulo, preocupando-nos genuinamente com a fé uns dos outros, alegrando-nos com o progresso espiritual, o sucesso, a conquista, a bênção, a prosperidade de todos os irmãos na comunidade e orando incessantemente para que sejamos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração. Que Deus faça isso na nossa vida e no nosso coração. Desde já quero mandar um abraço para a tia Lu, que está lá em São Paulo, a Regina Ribeiro, a Dani Dona Dônio, o Tiago Sete Sante, a Ana Paula Rossi, que estão aqui também, a querida Aninha, preciosa. Deus os abençoe. Eu quero terminar orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu coloco a vida de cada irmão e irmã que estão aqui conosco, online, ouvindo a tua palavra, sendo ministrados no seu coração pelo texto sagrado, pela unção do teu Espírito Santo. Fortalece cada um deles, levanta o que está caído, cura o enfermo, sara o ferido, restaura o teu povo, aviva a tua obra. Pai, tira toda apatia, frieza, indiferença. Nos ajude, ó Deus, a sermos encorajadores, apoiadores uns dos outros, nos alegrarmos com o sucesso alheio e abençoarmos as pessoas com o amor incondicional, extraordinário de Deus, transbordando na nossa vida e no nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a termos esse coração pastoral de Paulo, coração apostólico, coração missionário, coração preocupado, sensível às necessidades uns dos outros, em amor, Pai. Dá-nos essa sensibilidade, dá-nos essa empatia com aqueles que sofrem perseguição, com aqueles que sofrem as dificuldades e tribulações do dia a dia, Pai. Dá-nos um coração pastoral, dá-nos um coração assim como o teu coração. Nós te pedimos essa graça, abençoa os teus filhos, traz a resposta, opera um milagre, derrama a tua glória, a tua graça, a tua unção poderosa sobre a vida de cada um dos meus irmãos que estão nos ouvindo, nos diversos rincões da terra. Pai, toca cada um deles, manifesta o teu poder, a tua unção, a tua graça, a tua glória sobre eles. Nós te pedimos isso de todo o coração, em o nome de Jesus, para o louvor e glória do teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Um abraço para Gi Cavalieri. E você que chegou agora no finalzinho, já estamos encerrando a nossa live, mas ela vai ficar à disposição aqui para você, tá bom? Se você estiver no YouTube, não esqueça de se tornar nosso assinante. Aperta no botãozinho aqui embaixo. Torne-se um assinante do nosso canal PR Giovanni no YouTube, apoie esse canal e saiba que quem é assinante usufrui de vídeos e materiais exclusivos para quem é assinante. Então apoie essa causa, apoie o Evangelho. Aqui no link da descrição tem todas as informações da nossa igreja, do nosso ministério. Também tem as informações para contribuição, se você sentir no coração o desejo de cooperar conosco, de ajudar e apoiar esse canal. Faça isso, que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós. As informações estão aqui embaixo. Não esqueça de dar um joinha, apertar no sininho, seguir o nosso canal, compartilhar esse link, esse vídeo com outras pessoas, para que a gente chegue mais longe e seja abençoado pelo poder de Deus. Eu sou o pastor Giovanni, Igreja Casa na Rocha, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Pastor Giovanni Júnior, ou Instagram, YouTube, Facebook e Spotify, Igreja Casa na Rocha, tudo junto, tá bom? Deus te abençoe, louvado seja o nome do Senhor, a graça e a paz de Deus esteja sobre todos nós. Amém e amém.